Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, Bruno aqui na área de novo. E dessa vez vocês não estão vendo, mas eu deixei aqui minha questão nerd, estava até falando aqui para o convidado hoje, meus funkos, foto da minha filha e tudo mais aqui para rodar e vocês verem um pouquinho aqui dos bastidores do Marketing The Podcast. Hoje com microfone HyperX, câmera Logitech, High não sei o que, a gente mexeu aqui em todo o setup para levar para vocês o melhor conteúdo, justamente aí a audiência que acompanha tanta gente, né? A gente tem por mês aí em torno de 3 mil plays, a gente tem aí 200 assinantes aí do Spotify e crescendo. Agora, a meta é aumentar as mídias sociais, porque, gente, desculpa, o Bruno tem um dia a dia muito complicado, não consegue dar atenção para isso, tá? Mas contamos aí com vocês. Lembrando um pouquinho, Bruno Gimenez, o host de vocês, nerd assumido, esportista que ama conversar com as pessoas e aprender com as pessoas que vêm aqui no Marketing The Podcast. Mais importante aqui, como eu falo para vocês, esquecendo a matemática, ignorando 1.200% de conhecimento passados aí para vocês por quem vem aqui no programa. Então, hoje é um programa super especial para quem me conhece nas entrelinhas de negócios, do que eu falo, das palestras que eu dou, nas conversas que eu tenho. Eu falo muito que o dinheiro do Brasil está no pequeno e médio negócio. Eu falo muito isso. E hoje o episódio, esse segundo episódio da 5ª temporada do Marketing The Podcast, vai falar do tema como trazer os pequenos e médios negócios para o digital. E aí a gente vai trazer aqui um convidado, vou fazer aqui a apresentação. Pensem que eu estou aqui estendendo o tapete vermelho, tá, para o nosso convidado aqui em época de Oscar, Luiz Delbo. Imagino que seja assim, depois me corrija, por favor, mas Country Manager da GoDaddy, famosa GoDaddy. Com certeza vocês já viram aquele comercialzinho que tinha aquele pug bonitinho de sempre. Tá? Então, assim, basicamente, Luiz Delbo é especialista em marketing digital, um marqueteiro como a gente e apaixonado por novas tecnologias, com mais de 17 anos de experiência no setor. É Country Manager da GoDaddy no Brasil e diretor sênior da estratégia comercial da empresa, liderando iniciativas para fortalecer a presença da marca e apoiar empreendedores na sua jornada digital. Quanto que a gente não precisa disso? Sua trajetória inclui passagens por grandes instituições de ensino e atuação estratégica em crescimento de marcas, engajamento e monetização de produtos online. Grande Luiz, seja muitíssimo bem-vindo ao Marketing The Podcast. Fala, Bruno, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tudo bem, pessoal? Prazer. Não sabia que você era esportista também, Bruno, fiquei sabendo agora na introdução, muito bom. Joga alguma coisa, Luiz? O que você joga? Agora eu não jogo nada, já joguei muito, já joguei handball, amava jogar handball. Joguei muito contra o Santo André, inclusive, pelo Banespa. Eu jogava pelo Banespa, joguei contra o Santo André várias vezes. Caramba, cara, handball. Eu vou trazer aqui o Vitor Manabi, um grande abraço, Vitor, para a gente bater essa bola então, que ele é treinador aí das seleções aí de handball aí universitários do país. Que legal, pô, ia ser um prazer. Vamos marcar, cara, mas seja muito bem-vindo, viu, Luiz? É um prazer Obrigado. Inenarrável ter você aqui. O prazer é todo meu e é legal porque a gente tem essa, né, você estava falando de pequenos negócios, que os pequenos negócios são grande responsável pelo PIB, né, e os pequenos negócios são os maiores empregadores aqui do Brasil, então a importância do pequeno negócio, ela é essencial para a nossa economia e geralmente é um mercado que é muito, as pessoas não enxergam tanto, né, todo mundo foca ou em grandes, assim, empresas acabam focando em outras empresas, né?
porque o que a gente chama de mercado intermediário, ali onde tem soluções consultivas, tickets médios bem altos, né? E outras empresas, que são as marcas de consumo, elas focam no consumidor final. E o empreendedor, muitas vezes, ele acaba ficando ali num limbo, né? Que ele não é. As necessidades dele acabam não sendo prioridade para muita gente no mercado, né? O que é diferente aqui da Goldere, assim, a gente realmente, as nossas soluções, elas são 100% focadas em empreendedor, né? Para aquele cara que é a eu empresa, né? Que é o empreendedor solo ali que a gente chama, Quantas até urgências, né, Luiz? Quantas urgências? urgências, as urgências, exatamente. Então nossas soluções são totalmente focadas para isso, né? E até legal, Bruno, lá nos Estados Unidos a Goldere tem pesquisas junto com universidades, pesquisas de décadas, assim, onde eles se dedicaram a estudar o impacto de pequenos negócios em algumas economias. Então, eles compararam cidades de portes similares, né, onde em uma cidade você tinha uma cultura e uma penetração grande de pequenos negócios ali, onde os pequenos negócios representavam uma grande parte da geração de empregos daquela cidade, de renda, etc., com cidades onde os empregos e a renda dependiam muito de grandes empresas. E o resultado do estudo é fascinante, assim, porque numa cidade onde existem mais pequenos negócios, existe uma menor discrepância em distribuição de renda, ou seja, a distribuição de renda é mais igualitária, a cidade ela fica menos suscetível a crises, então você pega, por exemplo, crise do Covid ou crises econômicas lá de 2008, né, de subprime, etc., essas cidades onde o empreendedorismo era mais forte, elas passaram por essas crises de forma mais saudável, né? Por quê? Porque o emprego ele está descentralizado, né? Não é tipo 10 mil empregos dependendo de uma fábrica ou 4, 5 mil empregos dependendo de uma big tech. São vários pequenos negócios ali, cada um empregando de 1 a 10 pessoas. Então você tem essa distribuição. Então, se um começa a falhar, ainda tem milhares de outros pequenos empreendedores ali que podem estar prosperando enquanto um teve problemas, né? E além disso, você tem o senso comunitário, que é muito legal, que é uma coisa que frequentemente a gente subestima, né? Então, por exemplo, eu estava vendo que eu li uma pesquisa num livro que chama Marketing Rebellion, né, que é do Mark Schaefer, é bem legal, e ele conta como a Unilever, se não me engano, perdeu muito market share em algumas cidades pequenas. Por quê? Principalmente na parte de produtos de banho, porque as pessoas passaram a consumir de marcas pequenas, de marcas locais. Por quê? Porque ele conhece o dono, ele conhece a história da família. Então, pequenos negócios realmente é uma força, movimenta a economia, e a Goldere é um grande parceiro assim de pequenos negócios no mundo inteiro. É muito legal você falar isso, isso me explode a cabeça e a gente já vai jogar aqui. Eu vou fazer uma pergunta de introdução, que é uma pergunta que eu sempre faço, mas eu quero não perder esse gancho porque foi muito rica a sua fala. Eu trago vários exemplos. Natura e Avon nadaram de braçada, né? Quando fala de pequeno negócio, eles entenderam muito bem, né? As Sim. questões de comunidades locais, não seria a Natura, não seria a Avon, pensando deles nesse momento, pensando em fomentar pequenos empreendedorismos, né? Quem não lembra do carrinho da Yakult passando na sua casa, né? Pois é. No final. Fantástico, né? Era uma forma de empoderar as pessoas, né? Exato, e você fomenta, porque justamente você está fomentando negócios locais. E aí a gente pode jogar até, enriquecendo a tua fala também nisso, que foi extremamente, para quem pegou essa fala, acho que os pequenos negócios aí já vão lá correndo na Goldere e já procurem lá o Luiz nessa fala. Mas assim, no final das contas, Detroit passou muito isso, né, cara? Uhum. Detroit ali, por mais que a gente está falando de uma nação, que é uma nação voltada ao empreendedorismo, não de uma educação bancária, que é a brasileira, Detroit teve a questão ali de sair grandes empresas, o desemprego pegando, vindo outras nações ali, consequentemente um conflito social, justamente por isso. Faz muito Sim. sentido o que você falou. Aula de universidade, Luiz. Isso. Luiz, a gente brinca muito aqui, mas tem uma coisa que a gente fala. Eu sempre abro episódios aqui falando isso.
eu acho que o mercado, até tô com meu boné aqui do lado, tirei meu boné, falei, cara, beleza, vamos lá. Meu boné do Eagles campeão do Super Bowl, inclusive sou Olha um só. grande torcedor. Mas assim, o mercado ele é muito formal, né? A gente tem que vestir nossa camiseta preta, a Uhum, gente tem que pegar e falar nossos jargões de mercado tradicionais, mas a gente não é isso 24 horas por dia, né? A gente não é. tá bem. Ainda bem, ainda bem. Quem é o Luiz? E eu pronunciei certo, deu boa. Quem é o Luiz? Olha, você foi um dos poucos que acertou de primeiro, deu bom, então parabéns. Muito Muito obrigado. legal. É, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 15 anos, eu gosto muito de trabalhar. É, já trabalhei muito, assim, durante muitas horas por dia, assim, eu trabalhei no mercado, você é de agência, né? Eu trabalhei no mercado publicitário muitos anos, cheguei a trabalhar, nossa, 18 horas por dia, é muito puxado. Eu acho que tem momentos da vida que são necessários, né? E isso, hoje em dia eu tento ter um equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional, né? Tento harmonizar as coisas, né? Porque às vezes a agenda fica bagunçada. Mas hoje eu tenho 3 filhos, né? Sou casado, tenho 3 filhos, sou muito feliz. Como você falou, o trabalho é essencial, né? O trabalho ele traz uma sensação de felicidade para a gente, de conquista, de crescimento, né? De realização que é essencial. Então, hoje em dia eu vejo muitos jovens reclamando, né? Pô, trabalhar é difícil, cara, trabalhar é uma maravilha, trabalhar é uma bênção, né? Você poder exercer uma função, uma atividade, produzir algo. Então, eu acho incrível. Mas hoje eu tento ter um equilíbrio, então eu dedico, assim, quando eu não estou trabalhando, foco nos filhos, assim, na esposa, a gente faz bastante coisa junto, em família, tento passar o máximo de tempo possível com eles, assim, né, passeando em praça, indo em praia, indo em parque, fazendo qualquer coisa. Eu brinco que qualquer coisa com alguns dos meus filhos aqui é uma diversão, é quase uma sessão de terapia, assim. Uma horinha com eles, eu descarrego tudo que teve de estresse no dia inteiro. É impressionante. E isso é maluco, né? Você tá falando, né? Cara, vamos ser amigo. Porque assim, no final das contas, eu fui almoçar hoje com a minha filha, eu tava estressado. Eu peguei e falei, cara, vamos lá, vamos almoçar, filha. Aí minha filhinha tem 6 anos de idade, né? E eu peguei, fui almoçar com ela, e daquela agenda lotada de 6 reuniões lá pela manhã, eu falei, cara, preciso parar um pouco. É, E como o filho tem esse poder na gente, né, Luiz? Você tem quantos filhos de quantos anos, cara? Cada um? tem. Eu tenho a Bela, que tem 1 ano e 5 meses, é novinha. Aí eu tenho o João, que tem 5, e tenho a Lara, que tem 10. Ah, tudo Então, pequeno. é muito divertido, assim. A gente faz muita coisa junto, a gente lê bastante. A Lara, ela é uma leitora ávida, assim, ela lê tudo. Então, você estava falando que você gosta, né, de RPG, de games. Ela está lendo Tolkien agora. Ela já leu vários livros do Tolkien. Agora ela está lendo O Hobbit. E ela gosta demais, assim, a gente já leu Nárnia junto, que é incrível. Estamos lendo Nárnia pela segunda vez, né? Eu, a Lara e o João. A gente senta para ler. Então é demais, assim, e qualquer coisa com eles é incrível, né? Ontem mesmo antes de eu deixar o João na escola, a gente passou numa praça, ele ganhou uma lupa nova, Que a gente legal, foi cara. na praça de manhã, juntou um monte de palha assim e botou fogo com o sol. Para ele foi um mega acontecer, ele conta para todo mundo isso. E assim, a gente ficou um tempinho só ali e foi uma coisa mega divertida. Meu dia já começa super alto, já Bem, chego na primeira reunião super feliz, empolgado, porque teve esse momento, né, com o filho. as minhas blogueiragens da vida, Luiz, é com a minha filha. Daqui a pouco tua filha tá lendo Silmarillion, hein? Se ela pegar um Silmarillion pra ler, aí eu acho que você vai ter que pegar e falar, cara, tenho aqui uma nerd muito nerd em casa. Boa. Mas a minha filha hoje me mandou um vídeo fascinado por basquete. Acho que é o vídeo mais gostoso que eu recebi. Que ela tá com a minha namorada, né? Tá dando uma volta com a minha namorada, tá tendo carnaval na clínica da minha namorada aqui. Que legal. E ela tá com ela e elas passaram numa lojinha. Numa lojinha, e minha filha sabe, desde pequenininho, eu sou apaixonado por basquete.
Audiência, se vocês não sabem, o Bruno aqui é fascinado por basquete, tem um podcast que é 824 de basquete, ele fala de basquete. Então, procurem lá, tá no Spotify também. Mas ela olhou uma camiseta, ela falou, olha, tia, manda vídeo pro papai, olha, ele adora esse time. Legal. É muito gostoso, cara, é muito gostoso. Eu falo que eu não sou profissional todo o tempo, porque tenho minha filha, graças a Deus também. E eu adoro também trabalhar. A gente é meio workaholic, né, cara? A gente pega É, projeto, vai pra cima, maluco, né? Cara, vamos lá, Luiz. Agora a gente falou um pouquinho de fora do trabalho, mas a gente, pô, falei aqui no começo da GoDaddy, a gente conhece aqueles comerciais. Eu quero fazer aqui uma questão que a GoDaddy, por ser aí posso considerar uma Big Tech, imagino eu, sim. ela entendeu, é uma das techs, às vezes eu tenho muita resistência em conversas com techs de entender a publicidade. E na minha cabeça, quando veio a questão da GoDaddy, mas cara, o cachorrinho, o punkzinho, eu maluco por cachorro tal, lembrei do comercial, olha que loucura o que faz, né? Puxando para o meu lado de publicidade, de tudo mais, né? Acho que o nosso lado, não, Luiz, pelo que eu sei. Sim. Então, puxando um pouquinho, o quanto que isso é importante. E como é para você, Luiz, hoje, ser aí o Country Manager da GoDaddy, grande GoDaddy, e como que é aí essa solução aí que a GoDaddy está trazendo, já que você falou dos pequenos negócios, fala um pouquinho aí da GoDaddy Airo. Porém, eu quero também passar alguns dados aqui, tá? Resultados recentes, né, numa pesquisa global de empreendedorismo da GoDaddy de 2024, a 93% dos proprietários de pequenas empresas acreditam que a implementação de IA produziria resultados positivos tangíveis. E aí a gente tem as áreas que mais consideram e mais propensas a serem beneficiadas pela IA. A gente vai falar de 75% marketing, 62% atendimento ao cliente e 55% planejamento e estratégia de negócios. Se a gente entende esse cenário nacional, a ferramenta da GoDaddy, ela faz uma questão de democratização, implementação de novas tecnologias, e como fazer isso em pequenas e médias empresas, como é liderar uma empresa dessa, como é o lançamento do GoDaddy Airo, e como é lidar com esses dados tão ricos e com tanto mercado no Brasil, nesse país continental que a gente tem. Legal, vamos lá. Bom, como que é liderar a GoDaddy aqui no Brasil? Para mim é uma honra, assim, representar a GoDaddy aqui no Brasil. É uma empresa fantástica, ela começou há décadas atrás, né? É uma das pioneiras na internet. Acho que foi a primeira a começar a vender domínios lá nos Estados Unidos. Passou pela bolha da internet, cresceu, né? E hoje a gente, no final de 2024, a gente chegou em 5 bilhões de faturamento, né? Pela primeira vez, então, não no Brasil, a empresa inteira no mundo, foi um marco para a empresa, é muito legal, são poucas empresas no mundo que conseguem chegar nessa magnitude, né, e assim, o que eu mais gosto da GoDaddy assim, é a missão da GoDaddy, que a GoDaddy, ela começou lá atrás, simplesmente como, não era simplesmente, né, mas ela começou vendendo domínio, né, vendendo registros de domínio, e aí ela foi evoluindo, vamos oferecer, qual que é o próximo passo óbvio, né, vamos oferecer aqui hospedagem de site, na época ninguém fazia os seus próprios sites, né, todo mundo contratava um designer, porque era muito complexo. Depois, o GoDaddy começou a fazer um trabalho de estratégia, muito bem pensado, assim, para, tá bom, além de vender domínio, além de vender hospedagem, qual que é a missão da GoDaddy? Qual que é o propósito? Por que a GoDaddy existe? E a GoDaddy estabeleceu que o propósito é justamente ajudar pequenos empreendedores a crescer. Por quê? Porque toda aquela introdução que eu falei da importância dos pequenos negócios, né? Então a GoDaddy estabeleceu isso, o nosso propósito é ajudar empreendedores a crescer os negócios deles, né? E o como ele vem evoluindo. Então, assim, a gente tem uma metodologia que a gente chama de tarefas a serem feitas, né? Então a gente observa quais tarefas o empreendedor precisa fazer e a gente vai criando soluções para isso. Né? Então lá atrás era domínio, aí passou para hospedagem, aí depois de um tempo a gente lançou um criador de sites, que na época ainda era limitado quando a gente começou com ele, né? Porque a tecnologia também não proporcionava muito. E foi evoluindo, né? O criador de sites hoje
maravilhoso. Aí a gente notou uma necessidade grande de criação de logos, né? Antigamente as pessoas contratavam alguém para fazer um logo, e aí a gente viu que a tecnologia já era boa o suficiente para que as pessoas pudessem criar seus próprios logos. E a gente adquiriu um app, que era um app que chamava Over, que era um app de criação de artes em redes sociais, né? E criação de template, etc. O GoDaddy adquiriu e transformou no GoDaddy Studio, adicionou a funcionalidade de criação de logos, adicionou edição de vídeo, uma série de coisas. Então a gente observou também essa necessidade de fazer um bom marketing nas redes sociais e tudo bem, a gente foi evoluindo nisso, né? Além de criador de site, tem loja online, a gente tem uma solução de WordPress fantástica. E qual que foi o pulo agora com a IA, que é o GoDaddy Iron, né? Que a gente trouxe para o mercado. O pulo foi o seguinte, a gente tem muita solução boa. Então, diferentemente de muitas empresas, ao invés de a gente olhar para a IA e falar, a gente vai transformar a IA num produto, a gente pensou, não, o cliente não precisa de um produto novo, o cliente precisa de uma solução que ajude ele a usar as soluções que ele precisa usar, quando ele precisa usar. Então a gente foi estudando, ok, quais são os passos para criar um negócio, a presença online, né? Quando que a pessoa compra um domínio, quando que ela constrói um site, quando ela cria um logo, quando ela cria a conta de e-mail profissional, que é outra ferramenta muito importante, né? Então, a gente usou a IA, o que a gente chama de o nosso GoDaddy Iron, para criar uma experiência que começa com a compra do domínio. Então, a pessoa compra um domínio e essa compra do domínio já gera para ela, pelo nome do domínio dela, né? Por exemplo, Cafeteria do Bruno. Beleza, se você registrou Cafeteria do Bruno, a gente já gera Gosto e vou registrar, tá, Luiz? Gosto e vou registrar, porque publicitário sem café não existe. Manda ver, eu também. Café é o dia inteiro, né? E aí, qual que era o próximo passo que a gente observou? Que quando depois a pessoa registrar o domínio, ela queria materializar aquilo com uma página. Qualquer página. Para quê? É a primeira materialização do negócio dela, para mostrar para as outras pessoas que o negócio dela passou a existir. Então, o que o Airo faz? Ele já cria uma página baseada em IA, baseada ali, considerando o nome do domínio, ele já puxa imagens automaticamente e cria uma página de boas-vindas, gratuito. E o que é super legal. E aí você pode escolher alguns modelos ali, ele te dá a opção de modelos de texto e você publica essa página gratuitamente, só pelo preço do domínio. Então, uma coisa que antes demorava horas, né, porque era a pessoa publicar uma página inicial ali para falar que o negócio dela existe. E, aqui fazendo um parênteses, né, como você é das antigas também, você lembra tanto de site WordPress que era Hello World, que ficava lá na internet, né, só Hello World ali. E agora a pessoa publica, o empreendedor publica É uma forma bonita de falar que somos um clássico, né? Que a gente passou dos 35, né, Luiz? O clássico é boa, exato. Eu lembro, sim. E aí, agora, o empreendedor consegue publicar essa página de boas-vindas gratuitamente, já com o domínio dele, e é uma página bonita, ele consegue, inclusive, captar e-mails ali com aquela página. Tem um formulário para captar e-mails de possíveis interessados, então ele consegue fazer uma antecipação ali, né, do negócio dele, falando, pô, deixa aqui teu e-mail que eu vou te mandar um cupom de desconto, deixa teu e-mail que eu vou te dar uma amostra grátis, etc. Então, já começa a botar a sua página ali para trabalhar para o seu negócio. E aí, outra coisa que é muito legal, além disso, o Airo cria um logo para o cliente, também baseado ali no nome do domínio. E aí, essa criação de logo também é gratuita. E aí, o empreendedor pode, ou assim, o Airo traz várias sugestões de logo, aí você pode ou pegar alguma dessas sugestões que ele te sugeriu e usar como tá, ou você pode customizar completamente, trocar fonte, trocar os ícones, trocar cor, etc, né? E baixar esse logo. E aí, então assim, né, tinha a seleção do domínio, tinha a criação e publicação de uma página ali sobre o negócio, tem a criação do logo. Qual outro passo que era muito importante que a gente viu? Uma criação de conta de e-mail profissional também. Então, por quê, né? Como a gente tem 20 milhões de clientes na base, a gente identificou que o cliente que usa e-mail profissional, ele tem até 10 vezes mais chance de fechar negócio do que aquele
cliente que usa o Gmail, né, um e-mail genérico, né, por causa da construção de percepção do negócio, de profissionalismo do negócio, né? Então, eu brinco, né? Se você tem um pequeno negócio ali que vende camisetas, camiseta online, você vai comprar de um cara que manda lá tio da camiseta online @gmail, ou você vai comprar do cara que manda vendas@camisetaonline.com.br, né? Ainda mais em época de phishing, né, Luiz? Em época de Sim. phishing, em época de ser complicado, e-mails, assim, você tem um e-mail profissional, é a beabá da empresa do pequeno negócio. Então, o Airo ele vai auxiliando nessas tarefas. E não só isso, Bruno. Uma outra coisa que é bem legal é assim, tem a página de boas-vindas, ela tem o campo para captar os dados, né, os e-mails de potenciais clientes. Essas pessoas que deixam o contato ali, ela recebe um e-mail automático. Então, o Airo já personaliza esses e-mails automáticos com o logo, com as cores e com as fontes que você escolheu na hora de gerar o logo. Então, assim, basicamente já cria um kit de marca, uma identidade visual em pouquíssimos minutos. E, assim, é um pulo enorme para os empreendedores. Isso é uma vantagem muito grande que ele tem quando ele usa essa experiência, quando ele dá esses passos. Por quê? Porque, ele não precisa pensar, é intuitivo, né? A gente trabalhou muito para tornar a experiência intuitiva. Então, assim, nem precisa saber o que é prompt. Você vai lá e quer usar o Airo, quer usar outras coisas, beleza, você só coloca a descrição. Ele pede, não, põe a descrição do que você quer aqui. E continua, assim, o Airo, a gente tem integração hoje, né, com rede social, o nosso criador de sites. Então, assim, o criador de sites, o Airo já gera um site completo para o cliente. Se ele quiser ativar esse site completo, aí ele precisa pagar um plano de criador de sites, que começa por R$ 24 por mês. E o site é super bonito, é amigável para celular, e você consegue expandir para loja online, etc. O nosso criador de sites, ele conecta com loja online. Desculpa, ele conecta com as redes sociais. Ele tem loja online, ele conecta com as redes sociais. E o Airo, você pode pedir sugestão de post para a rede social. Então você não sabe o que postar. Você fala, eu quero um post para convidar clientes numa sexta-feira chuvosa para a cafeteria do Bruno. Ele vai escrever um post para você postar nas suas redes. Então, assim, é uma ferramenta muito bacana para empreendedor. E, de novo, é tudo fácil de fazer, tudo intuitivo, sabe? Então, assim, voltando à pergunta original, como que é estar na GoDaddy aqui no Brasil? Cara, eu tô super empolgado, assim, eu vejo a gente está num momento muito legal como empresa, sempre foi uma empresa, né, de respeito, assim, e eu vejo que a gente, com o Airo, a gente está indo para um próximo passo, sabe? Proporcionando uma solução de alto nível, assim, para empreendedores. Você sabe, Luiz, que no final das contas, eu tô aqui com a minha caneta, né? Tô com o meu tablet aqui, que eu vou anotando as coisas, porque eu acho que tem falas tão ricas que a gente precisa sempre estar antenado, e eu aqui, eu falo que eu tenho a maior bênção que o podcast me dá é aprender, né? Eu acho que tem muita coisa legal que você falou. Acho que a gente olhar para esse cenário, falar da democratização da IA, de montar um negócio. Bruno, a audiência pode pensar, porque já ouviu em outros episódios. Você é brand manager por formação, você é especialista de marcas por formação, você acha que marca é isso? Sim, e eu vou falar o porquê. A gente colocar, a gente faz tudo um molde florido e com todas as situações de marca. Nossa, uma marca do Itaú que é 1,5 milhão de reais, tal. Beleza. O tiozinho do hot dog da esquina da tua casa, ele não tem esse 1,5 milhão do Itaú. Ele precisa de uma solução. Não vamos ser polianas, vamos também pensar como que é a economia do país e quanto que essa economia precisa ser inclusiva. Quanto mais a gente tiver o tech trabalhando para que o microempreendimento, para que o médio negócio, o pequeno negócio entre na tecnologia,
mais a gente vai fomentar o mercado, mais a gente vai deixar o mercado rico, né? E, consequentemente, vai mexer com o país, empregos e tudo mais. O É, negócio vende muito mais com a identidade visual que vocês criam no Aero. É muito mais na hora que tem o e-mail, na hora que você está dando uma estrutura digital que fica hoje falado por todo mundo que é bicho de sete cabeças e milhões de reais. Olha, vamos lá, vamos sentar aqui na mesa, vamos fazer, usem a GoDaddy Aero e façam a empresa de vocês. Lá na frente vai investir em Meta, Google e precisa de braços, é outra história, mas está tendo uma democratização. E a GoDaddy está fazendo um trabalho muito legal, que é justamente fomentar o mercado de empreendedorismo brasileiro. Acho que é basicamente quanto que isso, Luiz, você trouxe de agência, essa visão de negócio, essa visão 360, a gente estava batendo um papo no off, né? aham. Quanto que a agência te ensina, quanto que você trouxe dessa visão, mas acho que eu ia fazer uma consideração agora antes. Olha, quanto eu trouxe de agência, muito assim, porque acho que o que me ajudou muito, tendo trabalhado em agências e até tendo, né, tendo a própria agência durante 5 anos, me ajudou muito tendo essa noção de como é complexo, né, você criar tudo isso para uma pessoa que não tem conhecimento. Então, a gente que tem conhecimento, quando a gente tem uma agência, né, ou quando a gente trabalha numa agência, geralmente os nossos colegas, eles estudaram em boas universidades, ou eles fizeram bons cursos técnicos, ou eles leram excelentes livros, assistiram excelentes documentários. Então, o nível é muito alto. São pessoas que estudaram muito, formalmente ou informalmente, para estar trabalhando ali em grandes agências, né? Estudaram comunicação, estudaram história da arte, uma série de coisas. As pessoas têm um repertório gigantesco, né, relacionado a isso. E quando a gente vai para um pequeno empreendedor, ele sabe fazer café, ele é um barista às vezes, ele sabe fazer café, ele não sabe o que é um logo, ele não sabe o que é criar, né? Ele não sabe como criar uma conta de e-mail. Então são coisas simples, às vezes a gente não sabe o que as pessoas não sabem. E é muito difícil a gente se colocar ali no lugar do empreendedor, né? Quais são as dúvidas dele? E a gente a gente chama os nossos clientes de empreendedores do dia a dia, né? Por quê? Porque tem muito, quando a gente fala do mercado tech, né? Quando a gente está numa empresa tech, a gente fala, todo mundo glamoriza muito e geralmente as pessoas elas tendem a achar que o nosso cliente é o startupeiro, digamos assim, né? O startupeiro é o cara que busca seeding, é o cara que faz o pitch de 5 minutos, não sei o quê, é o cara que usa um monte de termo em inglês. Cara, esse não é o cliente. É claro que tem pessoas assim, né? A gente tem clientes assim, mas a maioria dos clientes são o que a gente chama de empreendedor do dia a dia. É uma mulher que faz bolo para ter uma renda complementar, é um personal trainer que precisa divulgar o trabalho dele, é uma padaria, é uma oficina mecânica, uma lavanderia, uma loja de doces. Então, essas são as pessoas. E elas não são apaixonadas pelo marketing digital como a gente é. Elas precisam fazer o marketing digital, mas essa não é a paixão dela. A paixão dela é fazer bolo. A paixão de um personal trainer é cuidar da saúde das pessoas, no fundo, né? Ver aquela pessoa, tudo bem, muita gente olha para um personal e fala, o trabalho dele é me fazer cansar. Não, o trabalho dele, cara, a alegria de um personal é ver o cliente ali perder peso, ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, essas são as paixões dos empreendedores, né? Não o marketing. Então, a gente tem que fazer, só que o marketing é extremamente necessário para que ele tenha sucesso. Então, o nosso papel lá ali na GoDaddy, e aí eu vejo que o que antes, como agência, usava mão de obra altamente especializada para oferecer para os clientes, hoje a gente usa tecnologia para prover isso para pequenos negócios, para tornar acessível, né? Aí tem muita gente que fala, vai acabar emprego de designer, de redator. Não vai. Não vai porque esse pequeno negócio, ele não contrataria um designer ou um redator agora. Ele não tem dinheiro, ele não tem recurso para contratar. Ele vai contratar se ele tiver sucesso. Se ele tiver sucesso, em 1, 2 anos o negócio dele crescer, aí sim ele contrata. Então, na verdade, por quê? Porque aí ele vai querer customizar, ele vai querer dar um toque bem pessoal para o logo dele, para os textos das redes sociais, do site, etc. Né? Então, na verdade, quanto mais esses quanto maior for o volume de empreendedores prosperando e fazendo o negócio deles crescer,
mais aumenta um mercado potencial ali para pequenas agências, para designers, para redatores que vão dar suporte para essas pessoas, né? Mas o core, assim, o que a gente mais tentou com o Airo, o que a gente sempre vem fazendo, é o propósito, é facilitar para os empreendedores. É para aquele cara que está começando, né, que ele não conhece nada, assim, muita gente acha que, por exemplo, até pouco tempo atrás, muita gente comprava o domínio e achava que tinha um site ali no domínio. A pessoa comprava ali cafeteria do Bruno, aí de repente ligava lá no suporte da Godé, eu comprei o cafeteria do Bruno, mas meu site, cadê meu site? A gente falou, olha, você comprou o domínio. O que é o domínio? Não, o domínio é o link, é o nome, né? Aí você precisa ter um site para, né? Então, o domínio é o seu endereço, o site é a casa, então você precisa construir a casa, né? Então, E qual que é o terreno? Qual que é o terreno? Aí a pessoa não entende que vai ter questão da hospedagem. Cara, e aí vai essa loucura nossa, né? aí vai. É muito legal, cara. Acho que tem muita coisa. Eu fui anotando, eu enchi uma página aqui, Luiz, mas eu quero fazer aqui alguns highlights de coisas que você falou, que eu não quero deixar. Às vezes a gente tem que assumir aqui um pouquinho, eu assumo um pouco a parte professoral. Eu acho que para a gente pegar e olhar para riqueza de detalhes do que você está entregando, que é muito, para a nossa audiência, é algo muito legal. Pessoal, vocês estão ouvindo um pouco o Luiz falar? Vou fazer um recorte aqui dentro disso. Mas ele falou um pouco sobre, beleza, montou a página aqui, vocês estão falando de uma página de captura, vocês estão falando de uma landing page, por vezes, ali adaptada pelo, o tiozinho do cachorro-quente, ao qual eu gosto muito, tá? Vamos colocar, beleza, isso dentro do nosso mercado, dentro das big techs, mercado de agências que eu faço parte, ou do pessoal mais rebuscado, que quer falar rebuscado, nada mais é do que MVP. Tá? Então eu consigo fazer um MVP, sendo um micronegócio, dentro da Goldere Iron, tá? Então, assim, é muito legal isso. Eu recebo muito isso, tá, Luiz? Eu tenho uma ideia aqui, eu vou ser maior que o Uber. Aí eu pego e falo, cara, peraí, quanto que você tem? 50 mil reais. Aí eu falo, peraí, então não dá pra te bater o Uber. Tá? E aí são situações da gente sentar e falar, olha, ok, você ter uma solução como uma Goldere Aero, você consegue evoluir, você consegue validar a sua ideia com um custo baixo e, consequentemente, ali evoluir. Um outro ponto importante que você falou, eu acho que é uma aula do que você falou, e eu vou trazer links aqui, Luiz. Eu vou chutar o balde aqui da nossa pauta, já vou voltar para ela, que você falou de tom de voz adaptado. Não adianta eu usar o que eu usei agora, MVP, quando usam MVP, onde MVP para mim eu lembro de LeBron James dentro das minhas coisas. É verdade. Tá? Mas assim, a hora que pega e fala MVP, ou quem rebusca isso, MVP e tudo mais, é basicamente você começar de baixo, começar ali testando rápido, coisas que são mais simples. Então, assim, no final das contas, adaptar esse tom de voz. Se eu falo MVP para essa galera, no final das contas eu não tenho uma comunicação, um tom de voz com esse pessoal. Então eu preciso aqui alinhar, eu acho que é muito da comunicação, que é o conhecer o público. E aí a gente vai puxar para uma obra que está muito atual, qual quero ler, eu não li, tá, pessoal? Então eu não vou fazer aqui de super intelectual sem ter lido, tá? Mas eu sei sobre o que lidar. Mas assim, Kotler acabou de lançar o último livro, que é Human to Human. Então, no final das contas, H2H, para quem quer conhecer aí um pouquinho, que ele fala isso. Marketing é humano para humano. No final das contas, o conceito do livro é isso. E uma aula que o Luiz deu para vocês aí. Porque é uma aula não só para o mercado de Big Tech, é uma aula para o mercado de agências, é o mercado de marketing em si, que é o que vocês gostam muito de falar, customer centricity, tá? Basicamente é colocar toda a segmentação e todo o seu público dentro do meio para que, consequentemente, você molde, não ao contrário, não é meu produto que tem que se moldar, a sociedade se moldar o meu produto, não, meu produto tem que se moldar a sociedade, que é uma coisa diferente, que é o customer centricity, e nem todo mundo tem maturidade digital, e, consequentemente, a Goldere Aero entrega a questão de tempo ganho e uma economia de tempo para o pequeno e médio, que tempo é dinheiro, ainda mais para o pequeno e médio, tá, pessoal? Que precisa pagar a conta no final do mês, né, Luiz? Com certeza. Assim, o dinheiro até você recupera, mas o tempo você não recupera nunca.
Então, o tempo, ele não tem preço. É muito difícil você medir o valor do tempo que você precisa para criar uma solução. E olha que interessante, Bruno, como às vezes a gente se vê em situações que mudam o nosso paradigma, né? A gente fez um meeting lá na Índia em outubro do ano passado, e eu tava com a camiseta da GoDaddy andando num lugar lá em Nova Delhi. Aí apareceu um menino super novinho, falou: "Ah, você é o presidente da GoDaddy?" Eu dei risada, eu falei: "Olha, quem me dera, viu?" Mas enfim, eu trabalho na GoDaddy e tudo, a gente foi conversando. O menino era do Nepal, de Katmandu. Eu acho que pouca gente no Brasil sabe apontar onde fica Katmandu no Mas mapa. nem eu sei, Eu Luiz. acho que Nem eu eu não sei. sei também, acho que eu vou errar. Eu sei que é ali perto da China, Índia, enfim. É, e ele está aprendendo marketing digital no YouTube e ia criar um site com a GoDaddy que ele quer começar uma agência de marketing digital. Ele tem 15 anos. Então, olha que legal o alcance, né? Como essas ferramentas elas vão democratizando o acesso de forma que a gente nem imagina, né? Em lugares completamente remotos, em lugares, digamos, em lugares improváveis, né? E vai empoderando essas pessoas, empoderando elas a começar o negócio dela, né? A validar uma ideia, de forma acessível, né? Financeiramente acessível. E o impacto social que você entrega para isso, né? Porque você está andando em Nova Delhi, você está andando na Índia, e no final das contas, quando você está ali, você fala que é um dos países mais populosos do mundo, mas também um dos mais pobres, com desigualdade social. Uhum. Você dá um impacto social para pessoas poderem ter ali na ferramenta, por um valor X, uma possibilidade do menino. Eu li uma vez, Luiz, e aí me corrija se estiver errado, a audiência, Luiz, por favor, mas eu li, não sei se foi numa exame, se foi numa mensagem, enfim, que a gente nunca viu jovens, uma geração tão jovem, ficar rica tão rápido. Né? Então, isso, óbvio, influencers, as mídias sociais ajudaram muito para isso, né? Mas também ferramentas como a GoDaddy está trazendo agora também ajudam bastante. Né? Eu acho que eu já pego um gancho aqui para te fazer uma pergunta, Luiz. O que eu vejo muito? Eu vejo muito, a gente fala muito de IA. A gente teve aí uma série de questões aí com a IA, e a NVIDIA veio explicar um pouquinho aqui no podcast. Se vocês querem saber um pouco o que a NVIDIA falou junto da Yamaha, no podcast teve NVIDIA e Yamaha debatendo ali um pouquinho na última Demais. temporada. E, tá, por favor, Luiz, né, esteja aí com a gente nos próximos. Mas, cara, quando a gente fala disso, beleza, a IA, a gente tem ChatGPT. Depois, eu sou um grande fã do Gemini, tá, do Google. Não só Gemini, Gemini, não sei, mas assim, sou um grande fã. E vem a DeepSeek agora, né? E aí Uhum. quebrou tudo, aí tem as IAs personalizadas. Eu acredito que a IA personalizada vai ser uma questão, cada um vai ter a sua IA no futuro, já é uma realidade, no final das contas treinar e por aí vai. Mas a gente está esquecendo, a gente volta para o pequeno negócio. A gente está falando aqui do mercado. Adeptos do mercado, especialistas do mercado. Quando a gente volta para o tiozinho do cachorro-quente, quando a gente volta para o tiozinho do pastel, como a gente vai fazer isso? Porque eu vejo muito que a parte didática de educação é um fato. Eu queria a sua visão sobre isso, como que vocês pensam, como que você pensa, Luiz, por favor, sobre essa questão, da questão didática de introdução. Legal, essa pergunta é essencial. O que acontece, né? A gente que passa aqui nosso mundo é online, a gente sabe que é prompt, e a gente sabe como achar essas ferramentas, né? Tem muita gente que não sabe nem como achar, né? Não sabe como criar uma conta no chat. Onde está o chat GPT, né? A pessoa não conhece isso, né? E tudo bem, não tem nenhum demérito, é só uma questão do que ela faz com o tempo dela ali, que ela precisa usar o tempo dela para outra coisa. Então, a maneira como a gente achou de fazer isso era criar um passo a passo muito intuitivo, assim, de maneira que a gente não alterasse a ordem natural que as pessoas precisam fazer as tarefas que elas precisam completar, né? Então, de onde a gente começou? As pessoas vêm para a GoDaddy para comprar um domínio, que elas tiveram uma ideia e elas querem registrar aquela ideia rápido. E aí, o Airo, ele entra ali. A pessoa não precisa saber o que é prompt, ela não precisa saber o que é ChatGPT, Grok, Gemini, Cloud, nada.
Quando ela compra um domínio, a gente só faz uma pergunta: você quer que a gente crie uma página de boas-vindas para você grátis? A pessoa fala: beleza, quero. Aí entra a IA por trás. Aí a pessoa não vê a IA, assim, né? Não vê nenhuma tela para escrever prompt, nada. A gente já gera aquilo para ela. Como? A gente tem o Airo, ele pluga em várias dessas plataformas, né? E ela busca ali, a gente tem uma camada intermediária de software que busca o melhor resultado em algumas das plataformas, dependendo do momento, dependendo do nome de domínio que a pessoa compra, etc., para trazer a melhor resposta possível. Então a gente vem trabalhando nisso desde o começo de 2023, né, para fazer o lançamento oficial 2 anos depois só. Então a gente botou muita energia assim para a construção do AI. Só que o cliente não percebe isso. Por quê? Porque é muito fácil para ele. Então ele não precisa pensar. A gente cria aquela página, beleza, a pessoa criou, vai ser uma página linda, customizada para o domínio dela. Gostou? Publica a página. Próximo passo, quer criar seu logo? O Airo já traz seu logo, já traz sugestão de logo. Quer criar conta de e-mail profissional? O Airo já traz uma sugestão de nome para o seu e-mail profissional. Aí só um detalhe, se a pessoa quiser comprar o e-mail profissional, assinar, né, aqueles e-mails com o nome do domínio, com 10 GB de hospedagem, tudo aí ela paga a conta do e-mail profissional. Mas aí o Airo cria para ela de maneira bem fácil. Isso aí vai de R$ 5,99 a R$ 9,99 por mês. É um valor bem acessível, assim, dependendo da solução de e-mail. Ela já cria o site para a pessoa também inteiro, se a pessoa quiser. E assim, os textos do site do Airo são muito legais, Bruno. Por quê? Porque todos os prompts que a gente vem trabalhando, a gente usou esses 20 milhões a gente tem 20 milhões de clientes e muito mais sites hospedados, né? Porque tem cliente que tem mais de um site. Então a gente usou todos esses dados públicos, né, dos sites que estão publicados e foi correlacionando, legal, nomes de domínio com imagens, nomes de domínio com textos, etc, para enriquecer os prompts, né? E aí, os textos que gera para o site, eles são muito legais. E a pessoa não precisa pensar, eu quero escrever um texto para a área de quem somos. Baseado no domínio, o Airo já traz uma apresentação ali para a página de quem somos. Ele já traz um texto para a homepage do cliente. E ele não precisa pensar. Então, a IA, ela tá para servir, ela é secundária, ela não é o principal. Ela está ali entregando coisas sem mesmo o cliente perceber. Essa é a nossa visão, que aí ela precisa facilitar, né? Da mesma forma, quando eu falei que o cliente ele pode pedir para o Airo criar posts para a rede social, ele não precisa escrever um post. A gente abre uma caixinha ali, tem um botão lá, criar post para a rede social. Beleza, você clicou. Descreva rapidamente o que você quer comunicar. Você escreve uma frase, quero fazer um post de por que a pessoa deve vir tomar um café na segunda-feira aqui no Café do Bruno. Beleza, ele vai escrever uma sugestão de post para você. Você adiciona uma imagem, tem um banco de imagens gigantesco lá, e posta no seu Insta. Então você não precisa saber o que é prompt, você não precisa saber o que é ChatGPT, Grok, Cloud. A gente tentou fazer o mais fácil possível, sabe? O mais acessível possível para quem não está no dia a dia da tecnologia. Acho muito legal o que você falou e como vocês pensaram, né? Tem uma coisa que eu imagino muito e é a realidade do mercado. Vejo muitos negócios que não cumprem isso e também não vão no ponto que eles queriam chegar, que é propósito, né? Então, o propósito do produto, o propósito da frente de negócio, da vertical de negócio que vocês têm. Cara, beleza, eu estou olhando para dentro, eu estou olhando para os meus clientes, eu estou olhando para um mercado que é gigante desatendido, porque, voltando lá na tua primeira fala, isso é um erro do mercado absoluto. Eu quero trabalhar com os grandes, eu quero trabalhar com tal. E abandono pequeno. Pequeno, às vezes, isso aqui é um setor, Luiz, até aqui para a audiência, eu sei que pode dar um boom aí em procura do mercado para isso, mas um setor que é abandonado é o agro, cara. O interior de São Paulo e o agro é abandonado. Eu vivendo agora, para quem não sabe, eu estou vivendo em Ourinhos. Eu sou um fã do ABC, eu sempre defendo Santo André, mas sou cria de Santo André, mas eu estou em Ourinhos há 3, 4 meses. Eu vejo o quanto que é abandonado. Por quê? Porque é pequeno. Porque tem muito pequeno negócio. E não é o pequeno negócio que vai pagar R$300 mil por mês para a agência.
Não é. Não, aí a gente volta à questão de segmentação. Se você vai fazer as campanhas, você vai para o go-to-market, que aí é onde eu vou pegar um gancho aqui, você vai pegar, vai pensar na sua segmentação. E a aula do Luiz sobre isso. Luiz, você falou uma coisa muito rica agora. Às vezes eu sigo aqui o roteiro, mas às vezes começa a dar uns insights no meio de falas e aprendizados. O pessoal conhece muito por GTM, né? Se a gente usa a sigla do marketing, mas é o go-to-market, né? Aí dá o mercado, tá? O lançamento do meu produto no mercado, tudo mais. Vocês ficaram 2 anos para lançar isso. 2 anos. Sim. Nossa, 2 anos, meu, é pouco, gente, assim, pouco, muito, a ideia de tempo aqui é muito relativa. 2 anos no nosso meio, em época de sprint, é muita coisa. É muita então, coisa. Como que foi isso, cara? Qual que foi essa pesquisa? Passaram por pesquisas, passaram por estudo, até ir para o go-to-market, vocês tinham todo um estudo, tinham muita certeza nisso, né? A gente tinha muita certeza, mas a GoDaddy mudou muito a forma como a gente trabalha, né? Com a chegada, teve um CEO que entrou, o CEO atual, o Aman Bhutani, ele veio de uma cultura fortíssima de experimentação. Então, a GoDaddy no passado, a gente olhava, a gente criava um produto e lançava. A gente pegava, criava o produto, testava, então, pronto, publicava, legal, lançou, fazia anúncio, maravilha. Com o Airo, como que a gente fez? A gente começou a liberar, a gente não fez um lançamento, a gente lançou ele agora, né? Mas foi a primeira comunicação massiva do Airo foi no Super Bowl agora, que você está comentando que o Eagles ganhou, né? Como que a gente fez isso? A gente fez a primeira versão dele, habilitou para um percentual do tráfego de pessoas que iam comprar domínio, né? Vamos dizer 5% ali do tráfego de domínio. Monitorava. As pessoas gostaram da página de boas-vindas que foi criada? Elas gostaram do logo? Elas baixaram o logo, que é um sinal de que, legal, ela gostou do logo. Para a gente saber se ela gostou do logo, ela baixou o logo para a máquina dela, que é sinal de que ela vai usar em outros lugares, né? Ela conectou com as redes sociais dela para fazer postagem, e a gente ia medindo isso sistematicamente. Legal, habilitamos isso, testamos com 5% do tráfego. Colhe os resultados, tira do ar, colhe os resultados, analisa, vê com software de monitoramento se teve algum gargalo que as pessoas pararam, melhora, habilita de novo para 5%, depois show, a gente tem uma métrica que a gente chama de valor alcançado. As pessoas chegaram no valor alcançado, ali as pessoas que publicaram página tiveram acessos, as pessoas que publicaram página tiveram pessoas se registrando, ali deixando o e-mail, o contato delas, pessoas baixaram o logo, legal. Então, vamos habilitar para 10% do tráfego. E assim foi. E a gente ficou fazendo isso mais de um ano, tá? Sistematicamente. Até o ponto que a gente chegou a habilitar, a gente teve no ano passado 1,5 milhão de pessoas entrando na experiência Airo. E aí depois desse 1,5 milhão, a gente falou, legal, agora está na hora da gente, a gente vai fazer um boom. Mas o que é muito legal, Bruno, é o seguinte, o Airo, ele é vivo, eu brinco que ele é um beta eterno. Todo dia a gente discute melhoria no Airo, todos os dias, assim. A gente tem equipes inteiras de engenheiros olhando para cada parte do Airo, trabalhando para melhorar a experiência, na geração de textos, para adaptação de novas línguas. Então, assim, a gente começou com o inglês. Para expandir isso, a gente atua em 200 mercados. Para expandir isso para várias línguas, nossa, foi muito testando prompt para ver o resultado disso. Que, por exemplo, tem coisas que são culturalmente aceitáveis aqui no Brasil, mas não são culturalmente aceitáveis na China. Formas de textos, né? O texto que a IA gera, imagens que a gente tem no banco de imagens, que a IA vai puxar, né? Então, tem coisas que são aceitáveis no Brasil, não são aceitáveis na Índia, não são aceitáveis no Oriente Médio. Então, como que você ajusta tudo isso? Então, foi muito teste, até a gente chegar num resultado bom. E depois que a gente teve esse 1,5 milhão de pessoas usando o Airo com sucesso, a gente resolveu fazer o Super Bowl ali, fazer o anúncio que foi realmente um marco para fazer algo grandioso mesmo para comunicar o Airo. E, de novo, a gente não considera o Airo como um produto lançado, a gente considera ele como um beta, a gente está melhorando ele
a cada dia, assim. Então, essa foi uma mudança. O Aman até faz ele fala que agora nós nos tornamos uma empresa de software, né? Porque uma empresa de software ela vai fazendo uma melhoria contínua, ela não solta um produto e beleza, foi, né? Não é um produto que põe no mercado ali, aquilo é aquilo e pronto, né? Vai melhorar, sei lá, daqui 6 meses, um ano. Não, todo dia tem recurso novo, todo dia a gente testa, melhora. Então, é uma mudança cultural grande mesmo. E muito, muito trabalho, assim, aquela coisa, a gente fala, lá na empresa a gente fala o easy market button. Aqui, beleza, apertou o botão, lançou, ufa, não existe mais isso, acabou. Agora, É a melhoria contínua eterna, né? eterna. Eu não joguei essa do Super Bowl, eu não joguei essa do comercial. Na nossa conversa lá, eu quero linkar lá esse papo. Eu joguei de propósito, tá? E eu te confesso que eu fiz esse lançamento no estilo de Allen Hurts para AJ Brown pegar, não à toa, tá? Lembrando aqui, Boa. gostando da pessoal, audiência, por favor, quem não sabe aqui, eu sou muito fã de futebol americano, eu sou muito fã do Philadelphia Eagles, eu tava maluco querendo esse título, meu irmão, torcedor do Kansas. E tem um grande amigo torcedor do Los Angeles Rams, Saulo, um grande amigo torcedor do Patriots, o nosso querido Olímpio, que veio aqui já no podcast também, ambos já vieram no podcast. Então, poxa, um abraço, inclusive, para vocês. Eu não joguei à toa essa bola aqui. Eu joguei essa bola aqui para justamente a gente fechar com a última pergunta a última pergunta formal, porque a gente tem algumas outras aqui no final. Cara, informação. Eu sou especialista de marcas, eu estudo contínuo, eu sou um eterno beta da questão de marcas aqui de estudo, tá? E você também tem a sua, eu vi um pouquinho, né, pesquisei um pouquinho, soube que você também está essa vertente de marcas, essa questão de brand, você, como já veio de agências, mas também já trabalhou muito com essa parte. Puxando para o nosso lado, né, nem falo nosso lado, a sardinha do marketing e tudo mais, quando a gente fala de branding, né, quando a gente fala do trabalho com marcas, para vocês chegarem, lançarem ali no Super Bowl, como que é para vocês esse trabalho de identificação de marcas, do trabalho de branding, nesses 2 anos, quanto que isso andou em correlato, quais são as decisões, a importância para vocês, porque também são discussões que eu tenho com Big Techs. Tá? O quanto que marca é importante, o quanto que você precisa estar, o quanto que a ativação precisa ter uma curadoria, o quanto que você precisa saber todos os touch points, principalmente no digital e também no off, fazer essa integração, enfim. Mas para você chegar no Super Bowl, para que vocês não sabem, pessoal, audiência, Super Bowl é o comercial mais caro do mundo, tá? Hoje em dia. Então, eu acho que depois de 30 segundos, 8 milhões de dólares, algo assim. 8 ou 30 milhões, não sei. Agora, qual que foi o estudo? Como que vocês fecharam essa conta? Quais as métricas que vocês esperavam? Como que foi para vocês internamente isso? Então, olha que legal, né? Uma das coisas que as empresas mais tropeçam com branding é o seguinte, elas fazem um visual lindo, mas a entrega do serviço fica aquém, né? Então, a gente ficou 8 anos sem anunciar no Super Bowl. A GoDaddy anunciava muito no Super Bowl, com uma frequência muito grande. E a gente chegou no momento, a gente falou, não, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para produtos, melhorar uma série de coisas, etc. Melhorar a plataforma, e foi investindo muito em plataforma. E a gente colocou como uma condição, uma premissa para ir para um tipo de um Super Bowl, algum passo gigantesco em comunicação de novo, ter uma entrega fora de série. E a gente sentiu que o Airo era essa entrega fora de série para os clientes. Então, antes de fazer um trabalho de comunicação fantástico, a gente fez o trabalho de produto, para entregar um produto fantástico para a pessoa, para quando ela vê essa comunicação, ela conseguir ter essa experiência que a gente promete, ter essa experiência memorável, ter a marca em autoestima, né? Não ser o oposto.
Então foi, assim, o Super Bowl, a gente começou, eu te falei, né, a gente começou a testar o Aero, a gente começou a trabalhar no Aero no começo de 2023, começou a testar ele ali no segundo trimestre, foi testando até o final de 2023, e ali a gente fez a decisão, legal, essa vai ser a nossa aposta, a gente vai acreditar nisso, a gente vai fazer um trabalho de comunicação robusto, porque a gente tem uma coisa diferenciada nas mãos, que poucas empresas têm. E é um trabalho assim, ele começou um ano atrás, literalmente, o Super Bowl começou um ano atrás, porque a gente fala que o Super Bowl é só o começo, então tem todo um plano de mídia que desenrola depois do Super Bowl, né? Plano de ativação, até mesmo ativação offline, em feira de empreendedorismo, uma série de coisas, palestras, eventos, PR. Então, o Super Bowl a gente fala que foi o primeiro passo, e não foi o final. Mas, mesmo assim, para dar o primeiro passo foi um ano de trabalho, né? Que exige o auge ali, né? O ápice. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Mas, de novo, se não tem um produto bom, não tem uma entrega boa, gera frustração, né? Que eu acho que é o maior erro de branding é esse, assim, é prometer uma coisa e não entregar, né? Então, a gente focou muito em produto esses anos, Bruno. E aí agora a gente se sentiu confortável de novo, de legal, agora está na hora de mostrar para que a gente veio. Nossa, e aulas, cara, porque assim, no final das contas é muito do que eu defendo. Que é justamente aqui no Marketing Podcast, mais ainda porque minha bandeira de branding sempre é levantada. Marketing bom não salva produto ruim. Não. Essa é a máxima do mercado, que você, a primeira coisa que você aprende na faculdade. Agora, quando você tem teste, está muito seguro de ir ao mercado, de fazer um go-to-marketing, de você ter ali o trabalho de branding paralelo. Um ano antes de começar. Não foi assim. E tem a sustentação com o que a gente chama de always on, que nada mais é do que continuar. Né? As campanhas. Então, assim, no final das contas, ter ali uma ativação que deu um boom, muito provavelmente por causa do Super Bowl. Aí, se você não tem o produto pronto, com aquele boom que vem, poxa, é uma força muito grande para você ter. Você vai ter desdobramentos, você vai ter campanhas, time de marketing vai para cima, tem muitas coisas para fazer. Mas você não pode esquecer do fundamental, que é a otimização do produto, para que a campanha ande junto com o produto e junto com vendas. Né? É bem legal o que você falou. Luiz, estamos aqui com 1h e 1 minuto, quase para 2. Agora a gente vai para a última parte e últimas perguntas de fato do nosso podcast. Vamos tá? lá. Cara, nossa audiência com certeza aí, a nossa audiência majoritariamente é 27 a 34 anos e a segunda maior parte da audiência é 35 a 44 anos. Tá? E isso está mudando. E agora, tipo, antes era mulheres, antes era menos, depois agora é mais o público, e isso vai mudando. Tanto que a gente tem novidades para falar sobre isso aqui no podcast, acompanhe as mídias sociais. Mas, cara, nossa audiência quer, a gente fala muito que, beleza, a GoDaddy chama atenção por si só, por ser a empresa que é uma Big Tech, mas o rosto da GoDaddy aqui no nosso podcast está sendo o Luiz Delbo. Né? E muito provavelmente a nossa audiência, muito do episódio é mais sobre o profissional do que não somente a empresa. São os profissionais que fazem diferença também. Com certeza a audiência está ouvindo esse episódio e está falando, cara, como é que eu me torno Country Manager da GoDaddy? Como é que eu traço a carreira igual do Luiz? Como também dos profissionais chegaram aqui. Então eu quero muito de uma palavra sua para a nossa audiência e que também você indique dois conteúdos, podendo ser uma peça de teatro ou a Paulista Fechada de domingo, para poder falar um pouquinho aí de indicar duas obras ou dois conteúdos para nossa audiência. Perfeito. Uau, essa a gente poderia passar o restinho do ano falando disso. Olha, assim, uma coisa que é bem legal, outro dia me perguntaram como é que eu saí do marketing para virar country manager, né? Porque essa é uma mudança, geralmente o COO é que vira o líder da operação, né? Um cara que está mais na batida de operação, de produtos, de vendas. Tem empresas que vendas está junto do marketing, tem outras que não, né?
ou pessoas que estão responsáveis ali pelo atendimento ao cliente também, operações onde o atendimento ao cliente é muito necessário, e o COO geralmente está mais ligado a questões financeiras, de custos, de estruturação de custo, etc., né? O CMO, geralmente, ele está mais ligado na parte de vendas, beleza, parte de vendas, até mesmo lucro, margem, etc., né? O CMO atua bem forte, a parte de estruturação de custo, não. Eu sempre fui muito curioso por essa parte de estruturação de custo também, né? Tendências, como que uma taxa de juros maior impacta na empresa, como que a inflação corrói o poder de compra dos clientes e como que a gente calibra o nosso preço nisso. Como é que a gente planeja a nossa margem de produto, nosso lucro operacional baseado em todas essas questões macroeconômicas que acontecem, né? Considerando o poder de compra do cliente, considerando a inflação, considerando concorrência, uma série de coisas, né? Considerando um dólar em alta. Então, essa parte foi fundamental para fazer essa mudança do marketing para a parte para gerir a operação inteira. Outra coisa é assim, eu estou muito ligado com atendimento, assim, converso muito em reuniões semanais com o pessoal do atendimento ao cliente, né, para entender como é que estão, quais são os gargalos que estão aparecendo lá, quais são os maiores problemas, quais são os maiores elogios, o que eles veem de oportunidade. Então, ficar muito ligado na ponta, né? Eu vejo que muito profissional de marketing, a gente é apaixonado por marketing, o que é bom, né? Mas pode ser ele tem o lado sombrio disso, que é a gente se distanciar um pouco da realidade da entrega do produto, da realidade da interação da pessoa com a nossa empresa, né? O que a nossa empresa está entregando para a pessoa, não só em produto, mas em atendimento ao cliente, né? Se o cliente precisa de um refund, como é que a gente trata esse cliente? E uma série de coisas. Então, a minha dica é, para fazer essa transição, tem que estudar muito de economia, tem que ser muito curioso por aspectos macroeconômicos, entender como isso altera toda a operação, a fluxo de caixa, etc. Então, isso para mim é essencial, assim, foi essencial enfim. E tem assim, a gente, né, outra questão, né, muito pessoal assim, eu sou cristão, acredito em Deus, então eu coloco o meu trabalho, eu tento fazer o meu melhor como se eu estivesse fazendo para Deus e não para as pessoas. E eu acho que isso faz muita diferença no meu dia a dia, assim. Eu sempre busco um nível de excelência e eu sei que minha carreira está nas mãos de Deus, assim. Então claro, eu conheço muitas pessoas que são talentosas, que eu julgo serem mais inteligentes e mais talentosas que não chegaram nessa posição. Eu conheço pessoas que chegaram muito além também, né? Mas eu acho que essa crença me dá um pouco de tranquilidade, que eu sei que eu faço o meu melhor, mas que eu não sou 100% responsável por onde eu vou chegar. Eu sei que existe um plano de Deus ali para minha vida e é isso. Maravilhoso, Luiz, maravilhoso. Acho que eu também, para a audiência que não sabe, eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo, tá? A gente acredita em Deus, tá? Aqui a gente aceita qualquer crença, qualquer situação, qualquer, né, situação, a gente não tem nenhuma discriminação sobre isso, muito pelo contrário, desejo muito mais amor para o mundo, que eu acho que é o que o mundo precisa, respeito muito a crença de quem for. Eu também sou um cristão, eu sou um cara que acredita muito em Deus, na família, muito disso, né? E também penso muito disso na carreira, né? Mas passa 2 conteúdos aí, Luiz, para nossa audiência aí. Olha, eu vou passar 2 livros, como tem muito marqueteiro aqui assistindo a gente, teve um livro que eu li durante a pandemia que foi muito legal, que foi aquele livro que eu citei no começo, que chama Marketing Rebellion, do Mark Schaefer, que é muito legal, muito bacana, assim, eu acho que numa era de automação, né, principalmente de automação de mídia, até de criativo, né, hoje em dia a gente já tem criativo sendo gerado automaticamente, de acordo com o que as pessoas, determinada audiência mais clica, etc., o Marketing Rebellion, ele explodiu minha cabeça, assim, para a gente voltar para a origem, é o que você mencionou o livro do Kotler, né, Human to Human.
Eu não li esse livro, não sabia dele, vou adicionar na minha lista, mas o Marketing Rebellion, ele trata muito disso, né? Até se a gente pegar o papel da publicidade no Brasil, no início, a publicidade emocionava, tocava corações. Até mesmo no Super Bowl, teve um comercial da Pfizer lá lindo, do menininho que era remisso remia o câncer ali, né? Saía com luva de boxe comemorando. Cara, coisa mais linda, quase chorei assistindo aquilo lá. Então a gente lembrar sempre desse propósito maior, né? A publicidade, o marketing, eles conseguem fazer muito mais do que só vender, né? E o Marketing Rebellion é muito disso. E um outro livro que eu acho fantástico, ele nem é tão novo, ele é antigo, mas chama Good to Great, do Jim Collins. É assim, é uma obra-prima, assim. Eles fizeram uma pesquisa de 30, eles analisaram dados de empresas que são a public trader, né? Empresas que têm ações na bolsa lá, dados de 30 anos, e identificaram empresas que cresceram 4, 5, até 18 vezes mais que o mercado, que a média da indústria que aquela empresa está. Identificaram pontos comuns do que fez aquelas empresas crescerem tão mais do que os concorrentes. E é fantástico, assim, é uma leitura que virou meu livro de cabeceira, assim, eu leio cada página, assim, e medito na página, porque tem muito conhecimento bacana, vale demais. Leitura reflexiva, né? Leitura É. reflexiva. A gente viu todos os comerciais do Super Bowl, também porque era publicitário e ainda fã, né? Então, assim, no final das contas, a gente viu, teve um debate muito grande na agência sobre isso, né? Que legal. Isso foi bem legal, assim. Bom, aqui, então, gente, por favor, sigam o que o Luiz está falando, leiam, porque, gente, se o Luiz, que eu estou aprendendo 1000% com ele, teve essa questão de mind-blowing, de cabeça estourando ali, com ideias e tudo mais, você imagina a gente, né? Assim, eu só tenho agora fazer aqui meu agradecimento, tá, Luiz? Para depois passar a bola aí para você fazer o TD. Cara, eu só tenho a agradecer a tua participação aqui, tá? Quero agradecer a Comunicado também por ter feito esse intermédio, nesse meio de campo aí, ter Uhum. feito ali o tight-end, ter feito ali o QB, tá? Cara, agradecer muito pelas aulas que você deu para nossa audiência. Agradecer muito pela simpatia que você teve aqui no nosso programa. E, cara, por favor, volte mais vezes. O programa ele vai ter, já dando spoilers aí pro pessoal, ele vai ter aí alguns trocas, então fazer uma rodada com três convidados debatendo e falando sobre um tema e eu intermediando, tá? Então eu trouxe algumas vezes dois, eu acho que eu agora vou às vezes com dois, às vezes com três, e vou aumentar um pouco o tempo também para alguns desses debates, porque, cara, honestamente é um deleite para a gente, é algo que enriquece. Seja muito bem-vindo sempre, Luiz. Agora suas considerações Obrigado. finais, por favor. Nossa, obrigado por esse bate-papo, por esse espaço, assim, obrigado por também receber tão, assim, de forma tão aberta, muito legal ter, né, essa plataforma aqui para a gente conversar. E, pô, só tenho a agradecer também, queria te encontrar, então a gente precisa combinar alguma coisa aí para conversar de esporte, de agronegócio, do que quer que seja, de marketing, vai ser muito bacana. E um prazer, obrigado pelo tempo, obrigado a todo mundo que está assistindo aí, obrigado pelo tempo de vocês, né? Tempo é o recurso mais escasso, é o que a gente não compra, é o que não volta, é o que a gente não recupera, é o tempo. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo seu tempo, Bruno, foi sensacional. E conta comigo. E obrigado, Comunicare, também por ter arrumado isso. Então, estamos juntos e muito sucesso a todos aí. Que seja um ano abençoado para todo mundo, para todos os negócios e que todos consigam prosperar e todos que estão ouvindo a gente consigam prosperar. Que no final das contas, às vezes a gente fica preocupado com uma série de coisas de política, tudo, né? E quem faz a economia são as pessoas, são os empreendedores, são as empresas que vão fortalecendo. Então, vamos trabalhar, vamos com otimismo, vamos fazer as coisas acontecerem aí. E assim a gente vai ter um país melhor, vai ter, né, uma sociedade mais legal.
Aceito o café, hein, Luiz? Eu aceito o café, te convido para você vir aqui em Ourinhos, a gente tomar um café, e no final do mês que vem estarei em Floripa, então já é uma deixa para o nosso café. Uau, vão encontrar demais, então. Tá, então dia 25 estou aí, já tenho minhas reuniões aí com o pessoal também, Que e vamos legal. embora, vamos embora. Fechado, combinadíssimo, Bruno. Vai ser um prazer, cara. Uma grande amizade. Assim, cara, eu só tenho a agradecer, tá? Eu acho que, falando agora com a nossa audiência, cada episódio eu faço questão de abrir aqui um agradecimento. Vocês não estão vendo, mas eu montei um estúdio aqui em cima da mesa, então, justamente para a gente trazer mais qualidade para vocês da nossa audiência. Nessa quinta temporada, o Marketing The Podcast, que até a quarta temporada era só áudio, e no Spotify, né, Deezer, Apple Podcasts e por aí vai, agora não, agora é YouTube, agora o Marketing The Podcast está junto da Vesa TV, recebemos carinhosamente um convite do Prêmio ABC da Comunicação, do ABC da Comunicação e para o Prêmio ABC da Comunicação, com a vertente de negócio deles, Vesa TV. Então a gente vai estar sempre com nossos programas quinzenais e funcionando aí 24 horas para os anunciantes, funcionando para as mídias. E um grande abraço aí para o Bonetti, que fez esse convite para a gente, a grande cabeça por trás do Prêmio ABC. Gente, episódio edificante, episódio que está me fazendo a minha cabeça aqui estourar com várias coisas que a gente tem que debater, e espero aí que vocês compartilhem, salvem, manda para os amigos, chama a gente para conversar, segue o Luiz no LinkedIn lá e nas mídias sociais e vambora. Lembrem-se sempre do que a gente fala no podcast. A frase mais inteligente que disseram é: só sei que nada sei. Então, sempre está aqui aprendendo. Um grande abraço e até mais!